Então, olá, boa noite. Tá? Então, hoje vamos trabalhar em cima então um pouco do texto, tá? Que fundamenta, né, ou basicamente dá suporte para o trabalho final, tá? Da disciplina. Então, eu vou trabalhar em cima um pouco do texto para depois a gente poder então também trabalhar em cima deles, caso vocês tenham alguma dúvida também para tirar, tá bem? Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui a apresentação. Aqui. Aparece para todos? Vou Sim, botar. já está aparecendo, professor. Sim, está aparecendo. A apresentação agora mudou. Tá, só me dê um segundo aqui. O que era mesmo? Mudaram aqui a cabeçalho e me perdi aqui. Vamos ver. Não, 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 não. Não. Onde está o modo apresentação? Devia ter visto isso antes. Ai, ai, ai. Não. Então, Hum, Professor, do lado direito, em cima da lupa, tem parece um documento. Isso. esse Não, aqui? na parte de baixo, Para no baixo. antepenúltimo botão. Esse aqui? Isso. Isso. E aí tem ajustar a altura, a largura e tem o modo leitura e tela cheia. Ah, Isso. muito obrigado. Imagina. Que coisa. Vamos lá, então. Então, essa apresentação é baseada no texto, tá? De autoria, então, da uma professora de arquitetura, tá? Na realidade, assim, desenvolver assim, um pouco mais de concepções teóricas da área de planejamento tem sido mais corriqueiro na área de planejamento e planejamento urbano, né? Que necessariamente na área de administração. Então, é uma boa fonte de inspiração para discutir isso também, certo? Muito bem. Então, qual é a proposta de trazer esse artigo, tá? Para essa disciplina, que tem como um dos focos lidar com incerteza, né? É apresentar a vocês um método, né, para reconhecer e lidar com a incerteza, tá, no planejamento, tá? Nas últimas 2 semanas a gente tem trabalhado em termos de concepções, né? Então, mas para também oferecer a vocês algum tipo de, vamos dizer assim, método, né, técnica, ferramental, para vocês refletirem no plano prático, né, as ações de vocês. Essa aqui, então, supre um pouco essa lacuna de uma forma distinta do que muitas vezes vocês já devem ter tido contato, tá? Então, qual é a base do trabalho aqui? Então, apresentar, né, que diferentes processos de planejamento, na realidade, vão lidar com distintas condições de incerteza. Então, a incerteza é um pressuposto, tá? Só que o tipo de incerteza pode variar de acordo, então, com algumas condicionantes, tá? Então, reconhecer essas condições variáveis, né, nos problemas de planejamento é o que está sendo discutido aqui, tá? Então, os processos de planejamento devem trabalhar de acordo com essas características de cada contexto, tá? E é sobre isso que a gente vai falar. Para sintetizar uma forma de trabalho, ela apresenta duas dimensões de trabalho que vai ser condensada na matriz, tá? Então, vai ter essa matriz vertical, tá? Onde vai se discutir tecnologia, o como, tá? E a dimensão horizontal, que vai falar sobre finalidade, objetivos, tá? Então, a partir daí, a gente
descortina uma matriz, né? Então, que vai apresentar diferentes condições, né, de entender os problemas, de como os problemas a serem planejados trabalham e como atuar em cada um deles, tá? Então, para ser didático aqui também, eu dividi em cores aqui, o verde, azul, amarelo e um rosa aqui, que é para ajudar também a entender essas nuances assim que vão complexificando ou dando conotações diferentes para o ato de planejar. Tá? Partindo do pressuposto, então, que vocês são os planejadores. Tá? Então, a finalidade varia de acordado, ou seja, mais consensual ou consensual e não acordado, onde há divergência, e a tecnologia variando, então, de conhecido, ou seja, se sabe como fazer, se sabe que a tecnologia, se há domínio e há certeza, há garantias, variando ao desconhecido, né? Ou seja, não se sabe ao certo se o resultado virá usando determinadas tecnologias, técnicas, formas de atuar. Então, vamos trabalhar com cada um desses quadrantes, A, B, C e D, tá? Que é fazer um resumo, uma síntese de cada um deles, como é apresentado pela autora. Tá? Então, o que caracteriza o A, tá? Onde a tecnologia é conhecida e a finalidade é acordada? Tá? É onde, então, é um cenário muito positivo para se planejar, porque se sabe o que se quer, o objetivo é acordado, é definido, e se sabe como fazer. Tá? Isso nos gera a tendência de previsibilidade. Tá? Eu botei aqui para reforçar, tá? É menos incerteza. Tá? A tendência é que seja daquela forma. Tá? Aqui, então, as prescrições vão funcionar de forma muito mais efetiva. Por quê? Porque se há previsibilidade. Se há previsibilidade, eu sei que eu posso ter uma garantia de que isso vai se replicar, esse contexto vai ser relativamente estável. E aí eu também posso criar mais rotinas, mais procedimentos padronizados e a partir daí também começar a trabalhar com muitos vamos dizer assim, dos focos que se tem em administração e trabalhar então com a ideia de padronização, regulação, regras bem estabelecidas, tá certo? E aqui é onde as teorias, vamos dizer assim, mais tradicionais, que tem, segundo a autora também, eu concordo, né, um cunho mais racionalista, vão operar muito bem. Porque o contexto é favorável e a programação, que é a crítica que a gente estava lendo semana passada também, vai funcionar bem. Tá? A programação funciona bem nesse contexto onde se há maior controle. Tá? Então aqui é a base, vamos dizer assim, é um contexto muito favorável para se ter uma abordagem desse tipo. Muitas atividades rotineiras, elas vão trabalhar aqui e as técnicas existentes vão trabalhar muito bem nesse contexto. Tá? Só que tem mais 3 outros contextos que muitas vezes a gente não é preparado a reconhecer. Tá? Então, uma das questões importantes aqui é para ressaltar a vocês, enquanto administradores e enquanto administradores públicos, é entender que muitas vezes esse cenário não é o único que vocês vão se deparar como planejadores, como gestores no campo público. Tá? Então, o que pode acontecer? Tá? Quando a gente já modifica a ideia da tecnologia. Quando a tecnologia é desconhecida, porém a finalidade é acordada. Tá? Se há acordo com relação ao problema, a existência do problema em que ele deve ser, de alguma forma, tratado. Só que não se sabe ao certo como fazer isso. Tá? Então, isso é muito característico de problemas públicos. Tá? Um exemplo muito corriqueiro hoje trata assim, de saúde mental, por exemplo. Você tem falado muito isso pós-pandemia, né? Ainda se fala bastante. Tá? É um problema público que todos, basicamente, vão acordar que tem que ser tratado, que tem que ser atacado de alguma maneira, mas nem sempre se há certeza, se há consenso, se os meios são adequados ou viáveis. Tá? Então, a incerteza ela vai residir justamente no desconhecimento de como tratar, como lidar, como solucionar esse problema, que é acordado, que as pessoas têm consenso de que deve ser, vamos dizer assim, tratado,
mas não sabe como, tá? E aí, a base de trabalho do planejador, da planejadora, é buscar soluções que possam funcionar. Só que aí vem, bom, eu não sei como. Como é que eu vou resolver um problema que eu sei que eu tenho que resolver, mas eu não sei como? Ela dá sugestões de dois grandes caminhos que são os mais as tendências, né? Que é a ideia do incremental, que é na noção de tentativa e erro, se vai fazendo até que se tenha conhecimento, que se vá ganhando o corpo com relação a como lidar com o assunto, até ir achando soluções e tecnologias que são formas de lidar com aquilo, meios, né, de lidar com aquilo que funcionem, ou na base da inovação, que é realmente investir em pesquisa, um aprendizado mais forte, geração de conhecimento, assim, num cunho mais propositivo, tá? Mas também na mesma forma, assim, necessita investimento e necessita desse objetivo específico para lidar com aquele problema, que ainda nesse caso, então, carece de comprovação de que aquela tecnologia funciona, tá? Então, a autora trabalha e apresenta isso como sendo um cenário bastante, um contexto, né, bastante razoável de como se planeja, em que situação se pode planejar no campo público também, tá? Pois bem, avançando. Em alguns casos, a tecnologia é conhecida, se sabe como resolver um assunto, porém a finalidade não é acordada, tá? Pode parecer estranho a vocês pensarem nisso, mas quando passamos a formalizar essa propositura, vocês vão vendo que muitas vezes, na realidade, nós sabemos como algumas coisas podem ser feitas e elas geram resultado. Mas o conflito está no campo do objetivo. Há desacordo com relação à finalidade. E, claro, eventualmente as tecnologias também ainda não estão exatamente prontas para fazer uma determinada, vamos dizer assim, resolver determinadas questões técnicas ou políticas de uma determinada situação, tá? Mas aqui, tá, prepondera a ideia desses múltiplos interesses divergentes que vão impedir, tá, da migração desse contexto C para o contexto A, que não há acordo. Tá? E para gerar acordo, a abordagem do acordo é o processo faz parte do processo de planejamento e tentar acomodar as múltiplas finalidades conflitantes seria o foco do planejador, tá, com relação a como, vamos dizer assim, fugir das amarras de ter uma forma de lidar com o assunto, mas não conseguir um consenso. Tá? Isso também é uma situação que é bastante comum no campo prático, né? De qualquer contexto mais complexo envolvendo a administração pública, ou problemas públicos, na realidade. E, por fim, né, a autora apresenta esse cenário D, onde, então, nem a tecnologia é conhecida e, tampouco, a finalidade é acordada. Ou seja, então, é um contexto de caos generalizado, a estabilidade se apresenta de uma forma mais vigorosa, a incerteza, então, também, né, característico, assim, é onde a gente vê, bom, mas eu não sei nada, não sei tendência, não sei objetivo, não sei o que eu vou fazendo, tá? Porque a desarticulação geral cria as impossibilidades de planejamento, tá? E, portanto, de organizar qualquer atividade. Como direcionamento, a autora sugere, né? Então, bom, nesse contexto, a ideia de criar alguma ordem passa a ser a pauta necessária, né, para fugir, né, para tentar, vamos dizer assim, perseverar num cenário de ampla incerteza. E aí tu vai andar, basicamente, em alguns caminhos. Ela, enfim, cita a ideia do líder carismático, ou seja, um indivíduo ou um grupo de indivíduos que vão, de certa maneira, assim, gerar algum senso de, vamos dizer assim, de confiança, de direção, de dizer, bom, temos que trabalhar nisso e isso vai aglutinar e, de alguma maneira, trabalhar com essa noção de, vamos dizer assim, convergência de objetivos, tá?
ou o descobridor de problemas que pelo menos vai tentar aglutinar ou tentar, vamos dizer assim, construir algum tipo de argumentação onde então a ideia de unificar pelo problema, ou seja, conseguir apresentar, ó, isso aqui é um problema, nós devemos trabalhar em cima disso, e há modos de lidar com isso, de alguma maneira criar um significado compartilhado que se essa ambiguidade vá sendo vencida, tá? Claro, nesse contexto nenhuma das opções é fácil, né? Porém, né, é um cenário possível, tá? E é um cenário onde não se pode abandonar a ideia do planejamento, tá? Porque a ideia de planejar significa entender qual é a situação e também lidar de forma coletiva e organizar as ações de uma determinada maneira para que se persevere mesmo ante essa grande dificuldade que é não ter nenhuma base muito assim, persistente e ter uma incerteza muito forte com relação ao que fazer. Tá? Quais são as implicações de trabalhar com esses 4 quadrantes? Né? Primeiro, entender então que a natureza da incerteza é diferente de acordo com o contexto. Tá? Então, adotar e compreender formas distintas para lidar com esses contextos de incerteza distintos. Tá? E planejar a partir, né, do que se quer dentro dessas condicionantes. Tá? É sempre necessário, é importante monitorar constantemente ambas as dimensões, né, nesse caso, para conseguir compreender um pouco de qual é a natureza da incerteza e qual é a natureza do objetivo que persevera, né, enfim, que caracteriza as condicionantes de planejamento da organização no contexto de você. Tá? E aí também entender que para planejar também é preciso entender esses diferentes contextos, né, de operação em que se está trabalhando. Tá? E no capítulo de implicações, tá, desse artigo, ela vai trabalhar algumas ideias assim, institucionais sobre práticas de políticas públicas, basicamente de planejamento urbano, que lidam com o urbanismo também, né? Nos Estados Unidos da década de 80, tá? Então tem que ter um pouco esse cuidado na hora de ler essa parte do texto, tá? Mas o que é interessante aqui também, assim, que ela traz aqui como contribuições importantes também, né? Os riscos na hora de transições, de leitura de transições entre quadrantes, tá? Que ela vamos dizer assim, ressalta o risco de ter uma percepção prematura de consenso, ou seja, achar que um assunto está devidamente debatido e acordado quando não está. Se eu não me engano, um exemplo é sobre moradia, né? Não, mudança de, vamos dizer assim, estilo urbanístico, tá? Aqui em Porto Alegre vivemos algo muito parecido, tá? Onde então algumas mudanças de urbanismo estão sendo feitos e muitas vezes talvez, né, para alguns assim essa ideia de consenso pode ter sido prematuro e isso tem algumas ações, por exemplo, tem gerado vamos dizer assim manifestações, tá? Então talvez tenha algo que se assemelhe a essa ideia de consenso prematuro. E muitas vezes também achar que uma tecnologia está pronta, quando na realidade ela não está, e partir por uma programação prematura, aonde então tu vai colocar metas e objetivos muito bem estabelecidos para tecnologias que não necessariamente, ou metas que não necessariamente respondem a técnicas comprovadamente seguras, tá? Então esses dois, vamos dizer assim, movimentos podem acontecer segundo a autora, tá? E aí, assim, eu complemento isso, tá? Esses dois últimos slides não fazem parte do texto, tá? Que são outras possíveis leituras também, já falando, tentando fazer esse link da semana passada e das outras 2 semanas com esse material daqui, tá?
Primeiro, né, lembrando muito Minter, mas principalmente Matos, né, reforçar que diferentes atores sociais, né, nesse caso, assim, precisam ser reconhecidos, tá? Porque isso é a fonte dos conflitos diversos, que vão responder muito pelas finalidades não acordadas, porque, obviamente, isso implica que existem múltiplos atores pensando de forma diferente uma determinada situação, tá? Isso requer dos planejadores reconhecer que existem o outro, né? Outras pessoas, outros indivíduos que vão ter posições diferentes e vão impor, muitas vezes, resistências e oposições aos planos de vocês. Tá? Isso é uma base necessária para entender uma própria natureza de conflito. O conflito não vai existir entre atores sociais sem ter objetivos diferentes. Tá? O artigo ressalta o problema de assumir pressupostos prematuramente, tá? Então, assim, é importante entender que nada é dado nesse caso, assim, e realmente é preciso entender essa natureza para conseguir utilizar bem esse ferramental, né? E aqui também reforçar que muitas vezes, tá, em alguns casos, pode ocorrer o que eu chamei aqui de tensionamento, tá? Então, muitas vezes, pela ação política, tá? Pela ação organizacional, é possível tentar promover mudanças de gerar instabilidades. Isso pode vir de algum outro local, que não necessariamente é o interesse, por exemplo, vocês podem pensar num governo, não é da cúpula do governo, tá? Mas da própria, ou de outras organizações, ou da própria base de uma organização governamental de gerar instabilidade. O próprio governo também querer gerar instabilidade para mudar as coisas por causa dos tensionamentos. Tá? Que aí eu vou passar para esse slide aqui, que na realidade vamos dizer assim, é uma leitura invertida do que ela disse do consenso prematuro e da programação prematura. Muitas vezes tu vai ter o efeito oposto na ideia da tensão sobre as finalidades, ou seja, as coisas funcionam de uma determinada maneira e ela é ordeira, mas esse ordeiro é tensionado por suas finalidades por N motivos, por diferentes atores sociais. Isso pode acontecer e isso pode gerar, então, atensionamento de algo que é acordado a algo que não é acordado. O mesmo pode ser o tensionamento com relação aos meios, questionar as tecnologias de como fazer, há modos de fazer estabelecidos e a resposta, não, é assim porque isso aqui funciona. E alguns grupos podem chegar e dizer, não, isto não funciona e eu vou te provar como. Aí tu vai dizer que aquilo ali gera alguma coisa que não é boa ou que gera outros problemas que não estavam sendo reconhecidos. E isso pode tensionar, né, vamos dizer assim, o sucesso, né, o alegado sucesso de uma tecnologia, um meio de fazer alguma coisa. E aí eu deixei essas zonas de sombreamento aqui para indicar, né, que isso vai gerando então essas zonas de conflito, essas zonas de tensionamento entre os atores sociais que podem, no caso, né, então interferir nessa ideia de incerteza, gerando incerteza. Bom, será que essa finalidade de fato é acordada? Será que essa tecnologia de fato é efetiva? Tá? Então, isso fica como reflexões para vocês. Isso não está no texto, tá? Sou eu que estou colocando aqui como sendo, então, outras, né, camadas de interpretação que são possíveis com base nessa ideia de matriz apresentada pela autora. Tá? E, por fim, né, reforçar aqui as transições diretas entre A e D, assim, na diagonal, e principalmente de B para C ou de C para B, assim, são mais improváveis, porque seria uma mudança de gangorra muito forte. Em geral, eles vão transitar de alguma maneira, assim, mas não é que seja impossível, mas a tendência é que isso não aconteça. É muito pouco provável. Do D para o A, do A para o D, assim, talvez ocorra, mas via de regra, na maioria dos casos, a tendência é ter algum tipo de transição antes, tá?
Mas é isso, tá? Então, assim, esses são, vamos dizer assim, um geral sobre os textos, assim, também para colaborar, já que o texto está em inglês, né? Muitas vezes isso gera um pouco de dúvidas, de compreensão, tá? Então, a ideia era apresentar, assim, de forma ampla e para podermos discutir algumas dúvidas, eventuais dúvidas, para que vocês consigam ter essa ideia, tá? Para conseguir trabalhar no trabalho final ali na proposta que foi apresentada, tá bem? É isso, tá? Então, a apresentação que eu tinha para fazer é essa. Eu tenho uma mensagem da Nicole aqui que diz que não estava conseguindo entrar. Eu não sei se deu certo. A Nicole está entrando e saindo, tá? Mas isso aí é só para deixar avisado aqui que apareceu para mim, tá bem? Então é isso. Passo a bola para vocês, estou à disposição, tirar dúvidas, perguntas, tá? Para que a gente possa, então, aproveitar também esse período aqui de interação, tá bem? Então é com vocês. Perguntas, dúvidas, estou à disposição. Professor, eu acho que minha dúvida é mais em relação ao trabalho mesmo. Eu li o texto na segunda-feira ainda, e isso aí, na verdade, é uma matriz que a gente costuma usar muito em administração, né? Para fazer uma análise, ou SWOT, ou para lançamento de produto, para inovação. E no trabalho em si, nós vamos basicamente aplicar isso para o que já aconteceu na Covid-19, é isso? Adaptar, visualizar o que a gente faz uma pesquisa e aplica e faz as ponderações no trabalho, é isso mesmo? Imagina. De uma maneira sim, de uma maneira não. Tá? Assim como matriz SWOT muitas vezes é mais fácil falar do que fazer, né? Sim. No caso do planejamento, entender objetivo, entender tecnologia, assim, para fazer essa compreensão de transições que é o, vamos dizer assim, é o delicado da ferramenta, tá? Porque na matriz SWOT tu não trabalha com transições, trabalha com uma forma mais, apesar de ter uma conotação, vamos dizer, de interpretação, ela não é fluida. Tu está tirando uma foto, e nesse trabalho a gente está falando, nesse artigo está se falando, não, algumas questões são fluidas, mas assim, tu está certo, sim, ó, claro que em administração a gente trabalha muito com matrizes, tá? Porque eles nos ajudam a simplificar bastante a realidade. Tá? A realidade não é feita de quatro quadrantes, tá? Isso eu posso te garantir. Tá? A questão não é essa. A questão é, bom, aproveitem para ver como na realidade, aí vocês vão se fazer várias perguntas enquanto vocês estiverem fazendo o trabalho. E a ideia é essa, tá? Não é tipo, que é simples, que é fácil, é só aplicar e vocês vão ter um resultado fácil, não é isso. A ideia é fazer vocês realmente pararem para pensar um pouco. Então a gente não vai transcrever o que aconteceu, na verdade, nós vamos criar cenários e possibilidades, entendi? É Não isso? são cenários, assim, as coisas aconteceram, tá? Sim. Também não vou tirar a camada de que vocês são interpretadores da realidade, né? Diferentes pessoas interpretam a realidade de formas diferentes. Isso é absolutamente respeitado, tá? Apesar de ser contestável, mas a ciência é assim, sabe? Não tem problema de poder contestar. A questão é, bom, como é que vocês aglutinam as informações de, aqui nesse momento eu entendo que estava assim. Num segundo momento eu acho que aconteceu assado, E é tá? justamente a transição, né, que a gente vê. Exato. É o que que eu, assim, quando a gente monta isso daí, queremos incentivar, é justamente a capacidade de vocês de interpretação da realidade. Mas não assim, tá, eu acho que foi certo, foi errado. Não é isso, não é só isso. Não é um julgamento nesse sentido. Nesse caso aqui é uma interpretação. Bom, o contexto de planejamento era qual? O que o planejador poderia ter feito? Que a Entendi. gente sabe que os diferentes hoje, né, ex post facto, como a gente diz no linguajar científico, depois dos fatos, nós sabemos que houve
diferentes formas, padrões de responder ao que aconteceu. Tá? E eu não estou pedindo para vocês compararem, estou pedindo para vocês entenderem um contexto específico é o nosso. No geral, assim, não pormenor, tá? Então a ideia é essa, é incentivar vocês a pensarem sobre o que aconteceu, tá? Por que eu estou olhando para trás? Porque eu não tenho como fazer um exercício para vocês olharem para frente e dizerem assim, meio, como é que é, sem contexto. Porque o sem contexto é isso aqui não funciona também. Claro que isso funciona para vocês. Bom, eu estou no meu trabalho. Eu tenho 3 grandes linhas de trabalho que tem, de repente, 2 têm contextos completamente diferentes. Um tem uma linha mais política e uma tem uma linha mais operacional. Na operacional, provavelmente, a tendência de estar no quadrante A e B é maior. Mas na outra pode estar na C e pode estar na D. Se está na D, vocês estão com um problemão. Se vocês estão no C, vocês têm outros problemas, que não necessariamente são técnicos. E aí também é a mesma coisa. É incentivar vocês a refletir. Tá? Bom, como é que eu faço? Tá? Qual é a abordagem que eu deveria ter como planejador para tentar fazer isso aqui funcionar? Como é que eu saio desse quadrante? Tá? Eu realmente quero avançar para o quadrante, por exemplo, A, onde a programação é mais fácil. É possível fazer isso? É um problema que, de fato, isso acontece ou nunca vai, ou dificilmente vai avançar tão facilmente, porque é um problema muito complexo. Então, essa vamos dizer assim, é o desenho geral. Tá bem? Entendi. Para mim tá bom, sim. Tá bom. Acho que alguém levantou a mãozinha também, eu vi um. Alia. Rafaela. Rafaela, por favor. Tudo bem. Tendo trabalhado no legislativo e no executivo, com a comunicação pública, e lendo os textos, e lendo o texto aqui, eu identifico que o quadrante C e o quadrante D são muito visíveis no dia a dia, né, da administração pública, especialmente na questão da barganha, especialmente nos conflitos de ideias, que também geram conflitos nos meios, né, que se utilizam, assim. E aí eu queria saber do senhor, assim, na sua pesquisa de administração pública, tem algum quadrante que tu tenhas identificado mais, assim, no dia a dia, na pesquisa mesmo? Eu acho que os 3 quadrantes são bastante comuns, tá? O A é que é um administrador, assim, via de regra, gosta de trabalhar porque é o mais, vamos dizer assim, tipo, as zonas de conflito são menores, né? Via de regra, o administrador não gosta de conflito, tá? Não é o caso do administrador público que tem que lidar com isso sempre, tá? Sempre, tá? Tu é administrador público, com algum conflito tu vai ter. Quem não quer não tá no lugar errado. Mas vai ter. Mas vai ter, tá? Tem momentos assim de realmente assim, as pessoas veem que as coisas estão acontecendo e tal, mas tipo, os recursos são finitos, né? O Estado existe justamente para tentar, de alguma maneira, ordenar um todo social muito complexo. É improvável, assim, poxa, a gente está falando de um país com 200 milhões de pessoas, como é que com desigualdades que você sabe muito bem, assim, estatisticamente isso é muito fácil de comprovar. Então, assim, sempre vai faltar alguma coisa para alguém. Isso é um problema, sempre será. Sempre será, não sei, desculpa, tá? Trabalhe-se para que não seja assim, né? Então, assim, o conflito vai existir, as zonas de conflito, muitas vezes o problema, e é por isso que eu reforço isso, muitas vezes é o preparo do administrador e o administrador público em particular a não reconhecer isso. Esse que é um problema. Tu parte para por que as pessoas não se acordam e tal? São concepções de mundo diferentes, muitas vezes, né? Então, assim, entender que isso é parte do jogo, assim, muitas vezes falta ferramental teórico. E o teórico vai afetar o prático, porque tu sempre vai tentar achar que o mundo deveria ser o A. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, Rafaela, sim, tá? O D existe em alguns casos muito particulares, tá? Que são momentos de crise. Então, também o administrador precisa lidar com crise. Todos nós precisamos, no caso, né? Mas particularmente o administrador tem responsabilidades, tem que saber lidar com crise.
Não estou dizendo que é fácil, tá? Sempre é difícil, porque justamente tu não tem nem o objetivo acordado, que tu vai ter que tentar negociar, ou não tem um meio, tu não sabe como resolver. Tá? Ah, mas se houvesse ferramental para tudo, não precisava ter umas profissões assim que lidam com complexidade como administrador. Tá? Então, assim, tipo, tô tentando simplificar coisas que não são simples, tá? Então, assim, o A é o desejado por grande parte do corpo dos administradores, tá? Isso é atingível em vários casos, isso é... Inclusive, eu vou dizer que é quisto, tá? Eu não quero ficar discutindo tudo o tempo todo, eu não vou ficar lá na saúde pública e dizer, ah, mas protocolo, eu tenho que ter protocolo, eu tenho que ficar contando protocolo, por que eu vou contar protocolo? É importante ter estatística, a gente sabe que é, porque tem epidemiologia, várias profissões, assim, várias outras profissões dependem dessas estatísticas. Tá? Mas assim, não pode parar para discutir tudo o tempo todo, senão as coisas também não funcionam. Tá? Tipo, vai querer discutir tudo o tempo todo, senão realmente é o caos completo o tempo todo. Que não quer dizer que não existam justamente essas zonas. Dei um exemplo aqui, tipo, Porto Alegre aqui teve esse problema urbanístico, já que o texto vem de urbanismo. É um exemplo, claro, e aí implica no executivo, por que o executivo está fazendo isso ou não, tal, tá certo ou errado, e as pessoas têm opiniões diferentes. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o caso do Mauá também, outra zona de... Aqui, eu só falando Porto Alegre aqui para quem é da região, tá? Não necessariamente as pessoas são. Aí, até um tempo atrás, estava se falando ali de uma mineração ali perto ali de... como é que é? Perto de Guaíba ali. Pô, imagino com essas cheias, enfim, o que poderia ter acontecido, eu não sei, tá? Não sou especialista, mas sim, são questionamentos que foram levantados, assim, tipo, isso envolve, no caso específico, o legislativo, o executivo, o legislativo regional, tem municípios, né? Tem o legislativo, o governo do estado, isso implica também o governo federal, porque se dá algum desastre, todo mundo vai ter que ajudar, né? Porque cada uma das esferas é diferente, né? Então, assim, a questão não é qual é o mais comum, tá? O problema é que quando tu tá lá, aquele pode ser muito raro, é a coisa do 0,01%. Quando tu tá com uma doença do 0,01%, não importa que o 99,9% não tenha, o problema é que tu é o 0,01% que tem e como é que tu vai lidar com isso. Tá? Então, eu só tô falando de coisas assim que podem acontecer com vocês. Assim. Por exemplo, a imprensa? Claro, pô, semana que vem já tá com a pauta lá no final, 28 de outubro, tu quer falar sobre o Dia do Servidor Público, o outro vai querer falar do Natal, do não sei o quê. Mas a outra tem inauguração de não sei o quê. Essa é a pauta comum. Agora, tu tem a pauta em comum, saiu do contexto, tu tem um desastre ecológico, tu tem um desastre natural, para tudo, vai mudar. Agora, quando isso vira organizacional, como é que se lida com isso? Tá? E por isso que o exemplo da pandemia também é bom. Que é bom, uma coisa que, tipo, tu não pode dizer que não tem a ver contigo, com qualquer um de nós, porque afetou todo mundo. Todo mundo, literalmente. Tá? Então, essa aí são exemplos, tá? Desculpa ter me alongado, tá, Rafael, mas que é uma pergunta que aparentemente é simples, mas também a resposta não é. Tá? O professor, tem uma pergunta aqui no chat da Marçoé. É possível o inverso sair de um quadrante, por exemplo, D para o A? Do D pro A é possível, mas é improvável, tá? Porque, assim, tu tá numa situação que é caos, tá? É isso que eu tava falando. Pô, tu não acorda, tu não sabe como fazer e tu não tem acordo com o objetivo. Como é que tu vai sair de um contexto onde não há acordo e não há o meio, não sei como fazer, e tu vai parar pro A e vai programar coisas. E entenda que o A é dizer assim, ó, eu vou fazer um manual, eu vou ter metas, eu vou ter conjunto de regras bem estabelecidas. Como é que eu consigo atingir? Eu vou conseguir, por exemplo, ter controle de produtividade.
São exemplos assim onde o A funciona muito bem. Como é que eu vou sair de um caos para uma coisa muito quadradinha, muito regrada? É bem provável. Eu diria que não dá. Porque o que tu vai fazer? Tu vai tentar organizar alguma coisa. Tu vai pro A ou tu vai pro B ou vai pro C. Dificilmente tu vai pro muito facilmente do D, tu dificilmente vai pro C onde tem uma tecnologia. Mas pode ser que tu desenvolva uma tecnologia no meio do caos. E a partir daí tu pode transitar para o A. Mas também tu pode chegar a um consenso e conseguir, por exemplo, uma liderança política do D passar para o B. Ah, mas eu não sei como. Bom, realmente eu não prometi que eu sabia como resolver o problema. Eu sei que a gente deve lidar com ele, assim, temos acordo. Ah, isso é simplificar uma coisa assim de causa, assim. Imagine, vocês têm visto aqui também no noticiário terrível de guerra, é a mesma coisa. Tá um contexto onde ninguém quer saber de nada. Como é que tu sai daí disso? Então, é um contexto extremo. Assim. É só uma analogia, claro, não é um planejamento no sentido mais tradicional que a gente está trabalhando aqui. Mas imagine a mesma coisa, assim, pô, tu tá metáfora da guerra, né? Tipo, tá numa guerra. Como é que tu sai da guerra para dizer, não, tá tudo certo agora, tá tudo ordenado, tá tudo organizado? É muito improvável. Claro, sair do A para o D é possível, tá? Onde tu desmantela tudo muito rápido. Mas também não é comum. Não é tão comum, assim, é bem difícil. Então, o circuito é mais ou menos esse. Tu sai do A para o D, tu sai para o C, tu sai do A para o B, pelos tensionamentos. Ou tentar organizar até chegar assim, pô, eu criei um meio, criei uma solução. Ah, tá, então tá. Bem, espero ter respondido. E vejo de novo 4 quadrantes, 2 dimensões, né? Algo muito simples e tal, mas que na hora de parar para pensar um pouquinho como é que eu lido com isso, como é que eu vejo se é ou não é, assim, as perguntas vão aparecendo. Dúvidas, perguntas, vamos lá. Aline, vamos lá. Professor, consegue me ouvir? Sim. Que bom. Escutando agora a sua explicação, estava pensando no cenário da universidade no início da pandemia. Né? Então, naquele primeiro caos, a gente estava no D. Então, se estabeleceu que, bom, precisamos, né, se estabelece a finalidade que é voltar a ter as aulas, por exemplo. Aí a gente já pulou para o quadrante, passou para o B, né? Que a gente ainda não tinha tecnologia adequada, mas já tinha uma finalidade estabelecida. Pensando no cenário das bibliotecas, que a gente não conseguia dar acesso ao acervo, mas tinha essa intenção, então se adquiriram e-books e bases de dados. Então se passou, né, e foi caminhando por dentro dos quadrantes, é mais ou menos essa a ideia. É um bom exemplo, tá? Claro que o primeiro momento, na realidade, é da inação, né? A universidade parou mesmo em alguns quesitos, tá? Não todos, tá? A universidade nunca parou por completo. Mas o ensino, grosso modo, tirando os cursos de saúde, principalmente, os mais vinculados com saúde, que não pararam mesmo, tá? O pessoal foi para os que tinham condições, no caso, né? Mas o grosso do corpo estudantil ficou um pouco paralisado, assim, do tipo, como é que a gente vai resolver isso daqui? Porque faltava normativa. Bom, se é permitido, não é permitido? Quem pode permitir?
Tá? Que aí a gente vai colocando as camadas retomando, assim. Né? Ah, não, mas para eu fazer as coisas... A tecnologia existia porque EAD, etc., existia, mas a gente não sabia se era efetivo, né? Então as perguntas partiam daí, bom, mas nós não fomos estruturados dessa maneira, nós temos como resolver isso? E aí foram aparecendo as coisas. Bom, aí o MEC autorizou emergencialmente. Não. Mas quais são as condicionantes, tá? Aí tem nessa parte eu lembro, assim, porque eu participei, tá? Então, assim, tipo, tem que ir lá, tem que aparecer nas câmaras lá, autorização, porque, assim, parou muita coisa. Eleição parou, aula parou, reunião formal, institucional, muitas pararam, porque antes não podia ter reunião virtual, né? As reuniões eram presenciais. Tinha como resolver? Tinha. Mecanismos existiam, mas, vamos dizer assim, as autorizações não. Então, tipo, aí tu vai ter que ir adaptando as autorizações. Mas vai funcionar? Bom. Então, assim, aí tu vai chegando, não, mas precisamos voltar. É ruim. Tá, é ruim, mas tem que voltar. E quem não pode? Bom, a gente tem que ver um jeito de respeitar quem não pode. E ajudar, eventualmente, assim, prestar algum... Sim, aí foi indo, foi indo. Então é um bom exemplo, assim, onde o caos é temporário, tá? Assim, realmente nesse caso é temporário, porque rapidamente se diz, bom, a gente tem que fazer alguma coisa e a universidade tem que ser preservada. Não que todo mundo acordou, tá? A gente jamais deve achar que o mundo do consenso pleno é possível, tá? Mas pelo menos foi andando nesse sentido, sim. E depois vai na tentativa e erro, realmente, assim, biblioteca, como é que eu faço? Minha biblioteca eu lembro, tem um pessoal que precisa de um livro, agenda, tal, deixa lá, a pessoa pega, depois no outro dia, pega, devolve, não paga a multa, certo? Vai tornando as coisas viáveis, mas não é porque existia um grande plano racional onde tudo estava bem estabelecido, assim, a gente recebeu um manual um mês depois da pandemia, todo mundo em casa que toma um manual de como sobreviver à pandemia, que a gente não tinha base de conhecimento, base de experiência para lidar com o assunto, né? Então, assim, é um exemplo bem, assim, parece singelo, assim, mas tu vai pegar como é que eu planejo, a questão, o ponto aqui de novo, assim, os quadrantes é para como eu planejo, como é que eu planejador, resolvo as questões. Então, assim, claro, ninguém tinha esses quadrantes ali pensados, assim, na época para lidar com isso, mas para e pensa, pô, eu estou numa situação, para onde eu devo andar, né? Então, assim, se eu estou no D, assim, o que eu faço? Ou eu acho uma tecnologia rápida e depois faço a convergência, ou eu parto dos consensos e depois eu vou vendo como é que se resolve. Eu vou achando os meios. Não, mas a gente tem o Moodle. Mas a gente pode contratar uma plataforma A, B ou C para lidar com isso. Está numa plataforma aqui específica, tem várias outras. Bom, vai achando, mas a plataforma vai funcionar. Mas o aluno não liga a câmera. Eu tenho outro problema. Tal não está assistindo. Participa ou não participa? E assim vai indo. Então, assim, mas nem tudo é porque era racionalmente compreendido. Muitas vezes é por tentativa e erro mesmo que as soluções vão aparecendo, mas com acordos, né? Agora, seria possível fazer isso com divergências amplas e assim, disseminadas por tudo, né? E aí eu não falo. Isso tudo que eu estou falando é generalizável assim, entre as universidades, tá? Porque não é uma particularidade da URGS, isso aí que eu tô falando. As particularidades da URGS eu não vou falar. Não precisa. Mas assim, a questão é realmente, sim, são exemplos de vamos dizer assim, esse momento de pandemia também gerou em outros tipos de organizações diferentes necessidades de planejamento. Intuitivamente, assim, a parte entendeu que vamos dizer assim, esse era o arranjo. Mas nem sempre é assim, né? Mas só vamos lá. Neste caso da colega Aline, não seria a minha dúvida, eu estaria no quadrante D, no caos, e eu faço o processo para chegar no quadrante A?
Se é esse... Não, tá. A tentativa, não, nem sempre é possível chegar no A, tá? No caso específico de algumas operações de ensino, tá? Realmente a gente consegue transacionar, assim, tipo, sai do D, consegue gerar alguns acordos palpáveis e depois vai para algumas dimensões o A é possível. Tá? Contexto de ensino, tu consegue, tipo, retornar todas as aulas, ver a quantidade de evasão, tu pode ver, enfim, quantidade de formandos no final do semestre. Tu volta a ter um certo senso de normalidade, sabe? Tá, Mas nem sempre é entendi. possível, porque dependendo do problema, o A não é possível, tu não consegue chegar até lá. Tu vai travar no B, por exemplo. Tipo, mas eu ainda não consigo. Eu não consigo ainda erradicar a fome, por mais que eu tenha plano, por mais que eu tenha meta, por mais que eu não consigo, porque não tem uma. Do jeito que está, não vai. Sim, sim. Desmatamento, assim, tipo, tem tecnologias para conter o desmatamento, mas eu também não consigo transacionar assim, e sair de um momento para conseguir realmente ter tipo um controle. Como é que é? 100%. Desmatamento zero, né? É o que está se Sim. falando, né? Eu quero um número muito específico, zero. Não pode derrubar nada. Mas como é que eu chego lá? Ok. Na universidade eu posso, eu quero evasão zero, tá? Isso não vai acontecer, tá? Mas eu quero evasão zero. Tá? Porque ninguém pode forçar alguém a desistir, né? Dizer, isso não é para mim, né? Isso não é para mim. Tipo, não pode sair, tá? Agora tu vai ter que ficar até o fim da vida. Tipo, Certo. tá? Então nem sempre é possível chegar no A. Isso que eu também estava falando. Alguns problemas, por mais que tu, de novo, assim, administradores, assim, os planejadores, via de regra, gostam do cenário A porque é o mais previsível. Previsível, assim, as pessoas realmente gostam porque tipo, te demandam menos. Assim, precisa cuidar para que as coisas continuem. Tá? Ele é um contexto assim mais ordenado, ordeiro. Tá? Não vou dizer o contrário. Só que essa não é a realidade da vida. Tá? Então eu quero reforçar. Então, muitas vezes, tu vai estancar em algum lugar, ou no B ou no C, que também é um cenário bem razoável. Muitos problemas a gente para no B ou no C. Se tiver algum. Bom, o B tem um pouco mais de senso de consenso. Tá? Tem um problema que as pessoas vão te dar apoio, só não sabe como resolver. É um problema. Muitos casos ali, a gente falou do legislativo, enfim, do executivo, muitas vezes tu vai estar num, tipo, as pessoas, eu sei até como resolver, mas as pessoas não concordam. Como é que eu saio desse entrave? É por isso que o perfil negociador é dito lá. E falar de negociação é fácil, mas nem todo mundo tem esse perfil. E é difícil, alguns entraves realmente são ideológicos, são de concepção de mundo, são de qualquer coisa que vocês possam imaginar. Como é que eu saio disso? Como é que eu consigo encontrar caminhos? Isso não é ciência pura e estrita. E isso que dá os contornos interessantes. Uma matriz assim, não é uma matriz estanque, é uma matriz interpretativa, bem interpretativa e onde as condicionantes vão mudando de acordo com o contexto. O contexto pode fazer isso mudar de uma forma assim, muito rápida ou de forma incremental. Pode ser devagar o processo de mudança. Dúvidas, perguntas?
E aí, de novo, assim, lá na primeira semana bom, por que planejar? E aqui, assim, realmente, assim, bom, precisamos planejar, né? Mas também planejamos em diferentes problemas, né? Navegamos em diferentes contextos. E muitas vezes, mesmo organizacionalmente, alguns problemas são de uma natureza e demandam uma forma de lidar com o assunto, e outros assuntos são de natureza distinta e precisam de outra abordagem. Tá? E aí a outra abordagem requer outros cuidados bem diferentes, tá? Porque é problemático passado um momento onde não se tem acordo e querer já dizer, não, a meta é essa, o objetivo é esse. Tipo, não se deve pular, né? Ou ter esse tipo de concepção, isso é perigoso. Tá? Porque há restrições. Tá? Eu acho que essas são ensinamentos importantes assim, desse artigo. Tá bem? Dúvidas, perguntas? Tá ótimo. Tá? Então, o material vai estar à disposição, tá? Até a apresentação já tá no Moodle, tá? E aí, parem para refletir então um pouco, e tentem fazer esse exercício de reflexão que é vamos dizer, o central do que é solicitado essa semana também para a próxima, para vocês, tá bem? Ótimo. Tá? No mais, assim, aproveitar aqui para de novo, assim, desejar um bom curso para vocês, tá? Eu sei que é uma interação muito curta, mas assim, eu sempre gosto, mesmo online, tá? Quem me conhece sabe como eu gosto da interação pessoal também, mas assim, interação é interação, tá? Desejar um bom curso para vocês, tá? Reforçar que o mais importante sempre é manter esse nível de reflexão crítica, de pensar, de se conhecer também, né? Nunca esqueçam disso, nunca abram mão disso, né? Que eu acho que também no exercício do ofício é sempre de vital importância para a gente lembrar, principalmente no campo público, o quanto isso é importante para gerar mais resultado, né, diante de tanta diversidade, tá certo? E agradecer vocês pela confiança aí, tá? Desejar uma boa semana, bons estudos, tá? E vocês estão em boas mãos com a tutoria que vocês têm aí também, né? Sempre agradecendo aí Larissa e o Henrique aí pelo apoio, tá bem? Isso aí, gente, então. Então tá bom, agradeço também, obrigado a Abraços. todos. Bons trabalhos, Fiquem bem. tchau. Tchau, Tchau. Até boa mais. noite. Obrigado. Até Obrigada. mais.